Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Glória a Deus por mais uma semana, hoje é segunda-feira. Fico tão feliz quando a gente inicia uma semana. Eu gosto muito de feriado, eu gosto do final de semana. Eu gosto quando a gente inicia uma semana porque mostra que a nossa vida está acontecendo, nossa vida tem movimento. E isso é uma graça que o Senhor nos concede. Ui, engasguei, gente. Socorro, a pessoa vai beber água e engasga. Meu Deus. Vamos lá, vamos começar? Socorro, que levante. Marcos capítulo 4. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Quase que eu não consigo continuar. Socorro, ui. Vamos lá, vamos começar? Depois desse engasgo. Marcos capítulo 4. E eu amo essa parábola, que é a parábola do semeador, que a gente vai começar. E ela tem muitas a nos ensinar. Vamos lá. A parábola do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muita coisa por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu na terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até a 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola. E ele lhe disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábola, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, ainda que de outro modo poderiam converter-se e serem perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que as ouve, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda, como semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam e lhe dão uma boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. A candeia. E ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não coloca no lugar apropriado? Pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos e ainda mais lhe acrescentarão.
Quem tiver mais será dado, e quem não tiver, até o que tem será tirado. A parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo acordado, a semente germina e cresce. Embora ela não saiba como, ele não sabe como, a terra por si só própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Parábola do grão de mostarda. Novamente ele disse: com que compraremos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Como um grão de mostarda, que é a menor semente que planta a terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas no ramos, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Como muitas parábolas semelhantes, Jesus anunciava a palavra tanto quanto podia receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava só com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram o barco assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se como uma forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordavam e clamavam: Mestre, não te importa que morramos? Ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou. Ali e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E assim a gente encerra a leitura de Marcos capítulo 4. Eu disse ontem para vocês que se a gente fosse nomear o livro de Marcos, a gente nomearia ele de resumão. O livro de Marcos, ele vem trazendo ensinos, ele vem mencionando coisas que Jesus falava, mas ele vem trazendo detalhes que nenhum outro evangelho nos traz. Aqui nesse texto, ele vem trazer ensinos que o Jesus trazia, né, através das parábolas. Jesus, ele falava com a multidão através de parábolas. Sabe por quê? Porque muitas vezes, mas muitas, as pessoas não estão preparadas para ouvir sobre o reino dos céus a olhos nus. Elas não estão preparadas para ouvir sobre a realidade do céu, como elas estão na terra e como é o inferno. Simplesmente porque é muito denso, é muito pesado. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que se ele fosse claro, que se ele fosse descortinado, se ele falasse exatamente do jeito que ele tinha que falar, as pessoas não iam nem ouvir. Elas não iam entender. Imagina ele chegar e falar assim: gente, sou eu, sabe? Ele vem falando que as pessoas precisavam de ir nele. As pessoas não iam entender. Então ele usava um método muito eficaz chamado parábolas. Comparação, é um método que traz histórias, é um método que faz você refletir através de um contexto. E era assim que Jesus ensinava a multidão. O método de parábolas é o método mais revolucionário que um professor pode trazer aos seus alunos, que ali ele sai do centro. Ali ele traz uma comparação com algo cotidiano, do dia a dia dos alunos, e ele faz os alunos refletirem acerca daquilo ali. Então, Jesus ele vem trazendo parábolas e ele vem explicando detalhadamente sobre a parábola do semeador. E primeiro ele fala que havia um semeador que ele jogou sementes, né? Ali depois, em outro texto, que é lá no texto de Coríntios, não é bem aqui, Paulo explica quem era o semeador, explica onde eram as sementes, explica tudo, ele vai descortinando essa mensagem. Mas no início de tudo aqui, quando Jesus vem falando, ele estava querendo dizer que o terreno, que o solo
falava do nosso coração. Existem pessoas que vão ouvir a palavra e ela vai ser lançada. E a semente, ela é a palavra. E quando Paulo vai explicar ao povo, e o Paulo vai ser claro a despeito do que é a parábola, a palavra, a semente, o solo, o sol, que ele é claro ali, ele explica, olha, a semente é a palavra. O semeador é o profeta, é quem entrega a palavra. O terreno é o nosso coração. Por isso que é muito importante a gente ler a palavra de forma conjunta, sabe? Entendendo os contextos, entendendo como ela veio. E aí, quando a palavra bate dentro do seu coração, quem é você? É alguém que não tem raiz? É alguém que foi criada de forma que as coisas desse mundo falassem mais alto que as coisas de Deus? Porque, gente, as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Se eu fosse aí agora em você e no seu coração, quando você escuta a palavra de Deus, como que ela reflete no seu dia a dia? Como que tem mudado? Como que tem transformado? Porque existem pessoas que vão ouvir a palavra a vida inteira e mesmo assim o coração delas ainda não é um terreno fértil, porque ela está distraída com as coisas deste mundo. Ela não tem raiz. Há uma pessoa que não tem raiz, ela olha para o que ela vê e ela olha a circunstância, aquilo ali é o que importa para ela. O que mais me dói é saber que existirão pessoas que estarão na igreja a vida inteira. A vida inteira. E mesmo assim, elas simplesmente não irão entrar no reino dos céus. Os estudiosos de hoje, eles dizem que dentro da igreja existem duas igrejas. Nós lemos o livro de Apocalipse. E lá no livro de Apocalipse, ele fala da igreja de Filadélfia e da igreja de Laodiceia. Na igreja de Filadélfia, ele diz assim, mesmo que você tenha pouca força, eis que põe uma porta aberta diante de ti e que ninguém pode fechar. Você, mesmo com pouca força, tem guardado as minhas palavras. E ali eu vou fazer morada, ali eu vou fazer uma história com você, porque você tem guardado a sua fé. Então, dentro da igreja de Cristo está a igreja de Filadélfia, mas dentro da mesma igreja está a igreja de Laodiceia. E qual é a igreja de Laodiceia? Ela diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e entrar, eu vou ceiar com ela. Nossa, Paulo, mas que lindo, né? Que lindo, duas igrejas. Não, mas antes disso ele fala, você que não é quente nem frio, mas você é morno, então eu estou a ponto de te vomitar. Porque se a pessoa está dentro da igreja, ela é no mínimo morna. Ela não é fria, porque ela está na igreja, porque os frios nem na igreja estão. E ela não é quente, porque se ela fosse quente, ela seria igreja Filadélfia e não Laodiceia. Então, dentro do seu coração, ali é como se eu estivesse de novo falando por parábolas. Mas dentro, entendam comigo, sabe? Daqui a pouquinho a gente vê ali a parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo crescem juntos. E ali eles perguntam, a gente corta na raiz? E o semeador fala, não, a gente deixa crescer e a gente arranca o trigo o joio depois que cresce. Porque ali a gente consegue ver quem tá cheio e quem é só palha. Na hora da colheita, a gente vai conseguir identificar quem é trigo e quem é joio. Então, o trigo ele é representado pela igreja de Filadélfia. E a igreja de Laodiceia, ela é representada pelo joio. A palavra ela inteira se une. Então, os estudiosos que estudam a igreja do século 21, eles dizem que dentro do mesmo corpo existem Filadélfias e existem Laodiceias. Então, você está ali dentro da sua igreja e parte da igreja Filadélfia, parte da igreja Laodiceia. Porque parte da igreja está guardando a fé independente das coisas deste mundo, independente dos teus acontecimentos. E parte da igreja é morna, é nítido, é claro.
Aquele que é quente, que é a igreja Filadélfia, ele consegue identificar claramente quem é a igreja Laodiceia. E eu me sinto muito livre em conversar sobre isso com vocês, porque nós acabamos de estudar todo o livro de Apocalipse. Então vocês lembram das palavras que a gente leu. Tá lá em Apocalipse capítulo 3, tudo que eu tô falando para vocês. Então hoje, dentro do mesmo cenário, nós temos aquele povo que, independente, eles decidiram e eles vão até o fim. Ah, por que você tá aqui hoje? Por que você tá aí ouvindo? Por que eu tô aqui? Nossa, Poliana, já tem mais de um ano que você acorda 5h40. Não, você acorda 5, né? Mas você liga esse Instagram 5h45 para você fazer esse devocional. Se tem muita gente aqui, eu tô falando. Se tem pouca gente aqui, eu tô falando. Se tem uma pessoa aqui, eu tô falando. Mas sabe por quê? Porque um dia, quando o Espírito de Deus abriu os meus olhos para a palavra, ele abriu e acabou. Eu quero lembrar vocês um testemunho, porque eu acredito que as pessoas que estão aqui agora, pelo menos no ao vivo, elas já ouviram esse testemunho. Então eu vou fazer igual o Marcos, eu vou fazer o resumão, tá? Eu vou explicar um resumão. Quando eu fui batizada em línguas, foi uma coisa muito, muito legal. Mas aconteceram coisas peculiares naquele tempo, né? Eu trabalhava numa empresa, a Dri tá aí, né, Dri? Na Vale do Rio Doce. Eu vi ela entrando, fala presente se você estiver ao vivo agora. Que eu tô tomando a presença, hein, hoje. Aí a gente... Eu já era tempo de eu sair, que eu era estagiária. E quando eu... Uma amizade que vem de 2008 pra cá, hein, gente? Olha como é que eu sou. Eu venho carregando pessoas... Ó, presente! Tu mesmo. Lembra dessa história, amiga? Eu, em 2008, novembro de 2008, eu me batizei. Eu me batizei em novembro de 2008. Quando foi em janeiro de 2008, eu fui demitida. Assim, não é que eu fui demitida, é que não teve renovação de contrato para estágio, né? Aí eu tive que sair. Beleza. E eu podia ficar com o plano de saúde. Eu lembro porque a Adri, eu fui devolver o cartão e tal. A Aline também presente. Isso mesmo, Aline. Eu fui devolver a questão do plano de saúde e a Adri falou pra mim, Poli, eu descobri que você pode ficar mais 30 dias com plano de saúde. Não sei se ela vai lembrar disso. E eu, beleza. Quando faltava uma semana para vencer o plano de saúde, uma semana. Porque na empresa, né, na época, só tinha um estagiário de direito. E ali o chefe decidiu que não ia renovar estágio de direito e pronto, fim, vambora, vida que segue. Aí a Adri fala pra mim, Poli, você pode ficar mais 30 dias no plano de saúde. Eu, beleza. E foi passando os dias e eu fui usando pro que precisava, para as consultas de rotina e tudo, faltando menos de uma semana. Quer ver? Faltavam uns 4 dias para terminar meu plano. Eu acordei com uma dor insuportável no meu olho esquerdo. Ela era tão insuportável que o meu olho todo ficou em chamas de fogo. É sério, gente. E quem lembra, assim, daquela época, eu usava óculos e o meu óculos era um grau muito profundo. Minha mãe, ela teve uma doença quando estava gestante de mim. Então, eu tinha uma doença no meu globo ocular. Eu tenho 3 tipos de deficiência no olho. Então, é impossível de eu operar. A única forma de eu enxergar sem óculos era através de transplante de córneas. E meu óculos era tão profundo que eu decorava por tato tudo que tinha no meu quarto. Porque se acontecesse alguma coisa com o meu óculos de madrugada, eu ia saber andar e procurar por tato. Nossa, não foi uma nem 2 vezes que eu tive que andar pelo meu quarto por tato. Ok. E aí, eu acordei com esse olho e ele tava tão vermelho, ele não parava de lacrimejar. E eu ficava assim, meu Deus do céu, será que eu vou perder minha visão? E do nada passou para esse. Então, eu não enxergava absolutamente nada. E era assim, isso nunca tinha acontecido comigo. Sabe o desespero? Do nada, você abre e acontece isso. E aí esse começou a ficar metade vermelho. Então, eu só enxergava daqui para cima e muito pouco. E super mareado, então meu olho não parava de lacrimejar. Esse tava inválido, coitado. E esse aqui eu enxergava pouquinha coisa.
E aí eu saí correndo, eu lembro que eu pedi pro meu tio, eu falei, tio, me deixa no hospital. Ele tava aqui, eu falei, tio, olha a minha situação. Ele, meu Deus, o que aconteceu com o seu olho? Eu falei, não sei. Eu ainda tenho um restinho de plano de saúde, me deixa no hospital. Cheguei no hospital, cheguei lá, mostrei meu olho, minha situação para as moças num lugar. Entrei na primeira clínica que eu vi. E aí, quando eu cheguei lá, e elas fizeram um monte de exame, nada do meu olho. E aquela situação que eu tava, dificultava muito. E eu lembro que a recepcionista, sei lá, a menina assistente, ela virou para mim e falou assim, Poliana, sua situação tá tão caótica que a gente vai te passar na frente de todo mundo. Eu falei, glória a Deus. E aí eles fizeram muitos exames e me colocaram na frente do médico. Quando eu cheguei na frente do médico, quando eu olhei para ele, meu olho parou. Porque ele me atendeu muito rápido. Quando meu olho parou, eu peguei e o olho desesperado, eu limpando o olho, eu sentei. Na hora que eu sentei, eu olhei para ele assim, pronto, ficou igual tá aqui. Falei, ele, pois não, o que aconteceu com você? E eu, oi? Aí a menina olhou pra mim e falou assim, oi? Aí a gente ficou olhando assim, o que aconteceu? Tá todo mundo falando que você tá desesperado. Eu falei, é que aconteceu uma maluquice. Ele, que foi? Meu olho tá curado. Aí ele, como assim? Ele é. Eu falei, ó, eu cheguei aqui sem enxergar nada. As meninas são provas, entrou umas 3 lá e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, curou, parou. Tô só cega. Aí todo mundo ficou rindo. Ele, gente, foi só chegar perto do médico que curou. E a gente ali se divertiu. E ele falou assim, ó, já que você tá aqui no consultório, já que você passou na frente de todo mundo, deixa eu fazer seu exame médico. Eu falei, tá bom. E ali ele fez o exame, ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, o que elas fizeram em você, você entrou aqui é porque eu faço cirurgia nos olhos. E elas fizeram exame pré-operatório em você. Eu falei, não, mas é porque, deixa eu te explicar, eu não posso operar. Eu só posso fazer transplante de córnea. Ela falou, não. Ele falou, não, eu posso te operar. Eu falei, como assim você pode operar meus olhos? Ele falou, pode, eu posso. Eu trouxe uma máquina, eu não lembro se ele falava Israel ou Paris, acho que era, não sei. Essa é a máquina revolucionária, ninguém em Brasília tem essa máquina, só eu. Falei, como assim? Ele é. Eu trouxe essa máquina pra cá. E eu consigo operar a sua deficiência. É uma deficiência que poucas pessoas no mundo conseguem operar. E eu consigo. Eu falei, como assim? Ele é. Vai lá embaixo e vê se seu plano autoriza. Tá bom. Desci as escadas. E eu falei, já tá maluca demais essa história. Deixa eu ir até o fim. Quando eu cheguei lá, eu falei para as meninas, não vai autorizar. Faltam 4 dias pro meu plano vencer. Aí eu lembro que a menina virou e falou assim, ah, liga, vai que eu. Tá bom. Liguei, eu lembro que era um senhor chamado Antônio do outro lado. Eu falei, alô? Ele se identificou, eu falei, olha, meu nome é Poliana, é porque eu queria fazer um exame pré-operatório, não sei o quê. E eu fui falando toda a minha situação, ele começou a chorar. Ele falou, olha, moça, eu sei que meu plano vence daqui 4 dias, eu já vou te falar isso, mas é porque aconteceram coisas aqui que me intencionou a isso e eu preciso saber se você autoriza. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, vou te falar aqui, eu não sei quem é você, eu nunca te vi na minha frente, mas o teu Deus te conhece. Acabou de sair um profeta de Deus da minha sala dizendo que a dor do meu coração seria aplacada se eu decidisse autorizar a sua cirurgia. Ele me disse que o grau que você tem no olho é o grau mínimo que o plano de saúde opera. E o plano de saúde opera um grau muito alto. É muito difícil uma pessoa ter esse grau. É em casos raríssimos. E o que mais me deixa chocado é que ele falou que você tem um grau mínimo em 2 tipos de problema, porque tinha que ter 2 problemas. Então eu tinha miopia e astigmatismo, os 2 num grau altíssimo. Não era, Adri? E era assim, era quase 6, então eram quase 12 graus, sabe? Era 11 graus e pouco, negativo e positivo. É muito grau. E não tem ninguém no mundo que tem esse grau. E eu vou te falar uma coisa, você sabe, não era para eu autorizar a sua cirurgia, porque falta 4 dias para o seu plano de saúde vencer, já não se autoriza cirurgia. Uma cirurgia dessa, moça, é cara, é complicada, é arriscada. Você vai ter que, como que você vai fazer? Eu falei, moço, eu não sei. Eu só sei que se Deus me trouxe até aqui, se Deus te deu essa palavra, é porque Deus tem negócio nisso. Ele falou, tem. Ele virou para mim e falou assim, ele me disse que se eu autorizasse sua cirurgia, Deus autorizaria a minha vitória.
Então, eu não vou nem questionar. Eu não vou só autorizar a sua cirurgia. Eu vou autorizar suas cirurgias e algumas consultas. Eu vou te dar o direito, pelo plano, de fazer algumas consultas pós-cirúrgica, porque eu sei que você vai precisar. Falei, eu vou, moço. Ele falou, durante, acho que 3 ou 4 meses, você tem tantas cirurgias, tantas consultas autorizadas hoje. E ali ele me deu o carimbo, autorizado. Gente, quando eu entrei dentro do centro cirúrgico para fazer a cirurgia, eu não tinha plano de saúde. Porque Deus, ele faz essas coisas com a gente. E ali já estava extraordinário demais, já estava lindo demais, já estava perfeito demais. Deus já era, sabe, uau demais. E ali, eu lembro que na minha igreja, naquela época, as paredes eram claras, então ela era muito clara no domingo de manhã. E eu operei numa terça, então terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Com esses dias, eu ainda estava de óculos escuros, mas estava eu e a terceira idade toda na igreja de óculos escuros. Que eu lembro que os velhinhos, eles iam para a igreja de óculos escuros, então não era uma coisa assim surreal. Só a Poliana de óculos escuros na igreja. Tinham várias pessoas de óculos escuros por conta da idade, tudo, né, da deficiência ocular vinda da idade, não sei o quê. Então tava eu e a galera da terceira idade de óculos. E eu lembro que era carnaval de 2009. Quando chegou o carnaval, havia um congresso na minha igreja. E nesse congresso, eu lembro que no domingo de manhã, houve uma oração. E naquela oração, eu estava em pé no cantinho do altar, mas como eu já falei, tinha muita gente em pé. Minha igreja tem 3.000 membros e tinha muita gente de óculos, não era só eu. E a minha pastora pegou o microfone e ela falou assim, olha, hoje, o Espírito de Deus me disse que ele vai batizar pessoas em línguas. Mas existe uma pessoa em especial que eu quero falar nessa manhã. Essa pessoa é uma mulher. Ela é uma moça. Ela é uma moça muito jovem. E ela, na época ela era bem jovenzinha, né? E ela, essa semana, ela passou por um procedimento cirúrgico. É muito estranho eu falar isso para vocês, mas eu quero falar dela. Essa semana, Deus tocou nos olhos carnais dela. Deus tocou nos olhos carnais dela para que os olhos espirituais dela fossem descortinados. A partir de hoje, o mundo espiritual vai ser aberto para você de uma outra forma. Porque simplesmente aquele laser que entrou no seu olho era o laser que o Espírito de Deus queria que entrasse carnalmente para que o mundo espiritual fosse aberto para os seus olhos. A partir de hoje, sua visão vai ser outra. Não era para você operar, mas Deus que quis que você operasse. Deus poderia fazer um ato espiritual, mas a gente está na terra e Ele tocou nos teus olhos. E a partir de hoje, coisas serão descortinadas diante de você. E ali, então seja menina, seja batizada em línguas em nome de Jesus. E ali eu fui batizada em línguas. Foi assim, surreal demais, mas eu não quero me atentar hoje ao fato de eu falar em línguas e em outras línguas. Eu quero me atentar a hoje a palavra profética, ao que foi lançado, ao descortinar dos olhos, sabe? Neste mundo jaz o maligno. Presta atenção. O príncipe deste século é Satanás. A intenção dele é pegar todo ser humano que pisa na terra e trazer uma venda nos olhos, um tapão na boca, um ouvido tapado. Ele acorrenta mãos e pés e ainda assim você vê coisas carnais, você fala coisa carnal, você tá dentro da igreja, mas você escuta a carnalidade, você tem as mãos atadas, os pés atados, e isso agora, eu tô falando do mundo espiritual, eu preciso que vocês entendam esse contexto, sabe? O inimigo da nossa alma, ele faz questão de nos aprisionar. Ele não consegue, muitas vezes, aprisionar o nosso corpo, porque eu via, sabe? Se eu colocasse um óculos, eu via. Mas o inimigo da nossa alma, ele tem um poder de nos emudecer, ele tem o poder de colocar uma venda, tudo isso no mundo espiritual. Eu lembro que antes de ser batizada em línguas, eu fiquei 3 anos orando todos os dias para isso. Só que Deus, para ele entregar algo para mim, ele precisava que os meus olhos fossem abertos.
para que o mundo espiritual fosse visto de uma forma diferente. E eu quero falar com vocês onde e quem é o solo do teu coração. Será que o inimigo da sua alma tem colocado você ali entre pedregulhos? Será que você é como? Quem é você aqui? Onde está o seu coração aqui? Parte caiu em terreno pedregoso, e onde que é você? Deixa eu só ver quais são as... Ou você é aquela que cai no meio do caminho, mas outros comem a palavra que vem para você. Porque às vezes vem uma palavra diretiva para você. Quem era a pessoa ali que tinha passado por uma cirurgia? Quem era uma moça que tinha passado por uma cirurgia naquele dia, aquela semana? Eu! Quem tinha tomado um laser no olho, gente? Eu! Haviam 3.000 pessoas, mas o culto foi parado para uma moça que tomou um laser no olho aquela semana. Depois daquele dia, eu não só fui batizada em línguas, mas o Senhor viu no meu coração um terreno fértil. Olha, se Deus precisar de tocar no seu corpo para que o mundo espiritual seja descortinado diante de você, Ele vai tocar. Se Deus precisar de te anestesiar, de te levar para o centro cirúrgico e te tacar um laser, Ele vai fazer. Se Deus precisar para que a sua visão, a sua audição, olha só que coisa séria, presta atenção. Hoje, o meu ministério é de pregar a palavra. Poliana, quem é você? Pregadora. As pessoas dizem, pastora, não gosto disso, eu não sou. Quem sou eu? Pregadora. Eu tô aqui com a palavra, pregação, só isso. Olha só, quando minha mãe teve a doença era para que me paralisasse de tal forma que eu nascesse cega, surda, muda, retardada e deficiente de mãos e pés. Olha só, é para que a palavra não chegasse até onde ela tinha que chegar. A palavra que sai da minha boca hoje, ela tentou ser impedida no ventre da minha mãe. Por um ato milagroso já, ela não foi impedida. Alguma parte de mim tinha sido tocada no ventre, de tal forma que eu nasci com os meus ouvidos tapados. Sabia? A primeira cirurgia que eu fiz na minha vida, eu tinha 1 ano de idade. Eu já até mostrei meu ouvido aqui pra vocês. Ele é diferente, esse lóbulo que fala aqui, né? Ele tá vendo essa bolinha aqui? Ela nasceu enorme, fechada. Era para eu não ouvir. Era para não ouvir a voz do Espírito Santo. O diabo sabia. O demônio. As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele sabia que no dia de hoje, 28/9/2021, eu ia ligar esse Instagram e eu ia falar bom dia, paz do Senhor. Vamos lá? Marcos, capítulo 4. Então ele sabia que quando uma amiga precisasse, ela ia ligar para mim. Ele sabia que quando alguém precisasse de uma palavra que provém da boca de Deus, ia ligar para mim, as pessoas que me conhecem. Ele sabia desde lá atrás. Então a primeira coisa que ele fez foi tentar tocar na minha mente, tentar tocar nos meus sentidos. Então ele tentou tocar no meu ouvido, e essa doença, ela faz as pessoas não ouvirem, necessariamente não falarem, necessariamente elas não enxergam e elas têm deficiência na mão, no pé. E eu nasci, vamos se dizer, perfeita. Porque ali haviam anjos lutando ao meu favor para que a palavra chegasse no seu coração hoje. Ali, de janeiro a setembro de 1986, houveram anjos incessantemente trabalhando contra algo terrível, algo cruel, algo que era para trazer uma deformidade, para que a minha mente não pensasse, para que meu corpo ficasse fisicamente paralisado, para que a minha boca não tivesse a palavra. Mas Deus tinha um plano. E porque Deus tinha um plano, Ele
impediu a doença de se manifestar. De tal forma que as consequências dessa doença as consequências foram as mínimas possíveis, né? Hoje eu tenho 99% de audição no ouvido e 98% de audição no outro ouvido. Quem é que tem essa audição? A minha audição é muito boa. A minha dicção é muito boa. Parte se dá porque eu escuto muito bem. A minha visão hoje é perfeita. Os meus sentidos hoje funcionam. Eu tive uma doença que até os 13, não foi 13, é 13 anos de idade, eu não conseguia andar. O meu pé, por mais de uma década, foi impedido de eu andar. Eu tinha muita dificuldade de andar até os 13 anos. Mas um dia o Senhor olhou para mim e sabia que meus pés precisavam de pisar onde a palavra precisava de chegar. Então ele decidiu curar os meus pés e não arrancar eles, porque era o dia que eu ia ter que arrancar os meus dedos. Naquele dia a gente foi para a igreja e naquele dia eu fui curada. E foi assim. E Deus, onde o diabo tocou, Deus foi limpando, Deus foi curando, Deus foi salvando. Sabe por quê? Porque ele sabia onde eu ia chegar. Eu não sei o que Deus quer fazer de mim, eu não sei onde Ele quer que a palavra chegue, eu não sei a quem Ele quer que a palavra chegue, mas eu sei que para todo plano do diabo existe um plano maior de Deus. E eu tô falando sério, e isso não é só na minha vida. Olha só, presta atenção. Eu quero saber hoje, é sério, hoje na sua vida, quem prevalece mais? Qual plano tem dado certo na sua vida? O plano do diabo ou o plano do Senhor? As coisas que o demônio fala na sua cabeça ou que Deus tem para você? Sério? Ei, acorda! Deus, Ele te colocou nessa terra por um motivo. Deus, Ele deixou e Ele impediu que muita coisa ruim acontecesse com você por um motivo. Ele tem te livrado, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido, Ele tem selado a tua vida e a tua história por um motivo. Aí eu te pergunto, você tem deixado a tua dor te distrair com as coisas desse mundo? Você tem deixado com que os teus olhos continuem atados, ou tua boca, sabe, cheia daquilo que o inimigo quer? Que a murmuração chegue? Os seus ouvidos estão... Como estão os seus sentidos? Você tem fluído no Espírito de Deus? Porque assim, gente, dores todo mundo tem. Se eu for contar para vocês as coisas que têm acontecido ultimamente na minha vida, você vai vir aqui me dar um abraço e falar: senta e chora comigo, Poliana, eu quero te dar colo. E se eu te ouvir, eu vou querer fazer a mesma coisa. Mas eu quero saber, independente das suas dores, acima de, como tem sido o projeto de Deus na sua vida. O que você tem feito? Onde é o terreno? Você é aquele terreno que a semente caiu no meio do caminho, veio as aves e tiraram e você não tem nem semente? Você é aquela pessoa que no teu coração, sabe, até entrou, mas não tinha raiz e ali morreu? Ou você é um terreno fértil? Quem é você? Quem é você? O semeador está aqui falando a palavra. Alguém que não era para estar aqui, alguém que era para ser deficiente, alguém que não tinha futuro. Vocês estão diante de alguém que não tinha futuro? Vocês estão diante de alguém que não era para ter, era para ser um vegetal. E Deus pega um vegetal e transforma para a glória dele. Deus tomou um vegetal para falar. Deus já usou uma mula, a palavra. Deus já usou um jumento
E Deus usou um vegetal. Ao longo da minha caminhada, ele foi limpando tudo que o diabo queria tocar, ele foi curando, ele foi salvando, ele foi libertando. Não é porque eu sou linda, não é porque ele me acha legal, até porque minha aparência é normal. Normal, bonita, normal, ok, normal, passa ali, ó. Se tiver eu em uma multidão, não se destaca, é normal, é uma beleza normal. Mas quando vem a presença do Espírito Santo, vem uma beleza sobrenatural, porque não é nada carnal, é algo espiritual. E ali a gente entra no segundo pedacinho, e eu vou desligar daqui a pouco, porque o devocional já tá grande, que ele fala da candeia. É como você andar com uma candeia na sua mão, é ela que ilumina. Sabe? A beleza da santidade de Deus, a beleza que se vê em Deus, é ela que é a candeia que ilumina tudo. Porque é algo normal, sabe? É normal. Mas quando você pega a luz do Espírito Santo, ela faz assim, tudo é iluminado. Sabia que existem pessoas hoje no cárcere porque você ainda não se levantou? Eu recebo testemunhos de manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, à noite, meia-noite, de madrugada. Eu não posto nem 1/10 dos testemunhos que eu recebo de pessoas libertas, de pessoas com visão, com audição, com tato, com paladar. Pessoas que continuam, sabe, firmes, porque a palavra não foi negligenciada. Pessoas que estavam no cárcere e hoje entendem. Pessoas que estão se voltando para dentro de casa. Pessoas que entendem onde foi que o diabo tomou a vida delas. Hoje eu recebo pessoas que estão reconstruindo a sua história, sabendo e tendo a certeza e a clareza de como orar, de como deve orar, de como jejuar, de onde ir, para onde vai. Só porque eu ligo esse devocional e falo, bom dia. Só porque eu respondo caixinhas. Só porque eu deixo e eu permito o Espírito de Deus falar. Porque é isso que o Senhor faz com quem é terreno fértil. Sabe? Existem aqueles que estão na ave do caminho, o caminho ali está ali, cai no caminho e a ave come. E existem aqueles que o coração é um pedregulho. E ele fala da falta de perdão, da falta de amor. Existem pessoas que tá ali, eu quero Jesus, o Espírito Santo. E eu falo, e a quem você deve perdoar? Ah, não, aquilo ali não dá. Você é alguém que a palavra tem caído em meio a pedregulhos. É pesado, é denso. Todos os dias que você deixa a sua dor falar na sua frente, é como se você colocasse pedregulhos para que a semente não criasse raiz. Poliana, você não sabe o que ele me fez. Gente, é só um plano do diabo. A quem você quer servir? Não dá para servir 2 senhores. Ou você é de Deus, ou você não é. Porque se você for de Deus, você vai entender que aquela pessoa que te feriu, ela só é um agente de Satanás. Ela só é um coitado. Ela precisa e ela carece da misericórdia de Deus. É só isso. Aquela pessoa, ela precisa do Senhor. E se você não apresentar o Senhor para ela, quem vai apresentar? Ela já está imergida nas coisas desse mundo. Para ela, só existe quem está na frente dela. E quem está na frente dela é você. Se você não é capaz de perdoar quem te feriu, você vai ser capaz de fazer o quê? É tudo menos aquilo ali. Não é aquilo ali. É tudo menos aquela pessoa. Não é aquela pessoa. É tudo. Não. Deixa eu te falar. O inimigo, talvez, plantou brechas e sementes no coração de pessoas porque elas não conhecem o Senhor, mas você conhece. E eu quero agora só fazer o que Marcos faz, o resumão. Quem é você? Igreja Filadélfia, Igreja Laodiceia. Trigo, o joio. Aquele que tem um coração, sabe, com um terreno fértil ou pedregulhos. Entenderam?
que as 3 passagens falam da mesma coisa? Os 3 pontos é a mesma pessoa. Entenderam? O que eu quero trazer nessa manhã é: quem é você em Deus? Onde está o teu coração? Deus, Ele quer abrir os teus olhos. Se Deus precisar de te pôr no centro cirúrgico para abrir seus olhos, Ele vai abrir. Se Deus precisar de te pôr no centro cirúrgico para limpar os teus ouvidos, Ele vai. Se Deus precisar de te pôr no centro cirúrgico para arrancar alguma coisa da tua garganta, para limpar a tua língua, para curar os teus pés, para desatar as tuas mãos. Tem gente aqui que vai precisar de passar no centro cirúrgico para desatar a mão, para desatar pé. E ele vai achar que é osso. Não é osso, é liberdade. Se Deus precisar de fazer isso, Ele vai fazer. Mas Ele só vai fazer o dia que você falar: Senhor, eu sou terreno fértil. Eu sou terreno fértil, os meus 5 sentidos te louvam, os meus 5 sentidos te adoram, porque no dia que era para arrancar os dedos dos meus pés, ao invés de eu ir para o centro cirúrgico, eu fui para a casa do Senhor e ali eu fui tocada e ali eu recebi a cura. E os meus pés são lindos. Pode você olhar para ele e falar: nossa, que pé horroroso. Horroroso para você, mas esse pé representa milagre. Não admito que fale uma linha dos meus pés. Não admito que fale uma linha dos meus ouvidos. Não admito que fale uma linha dos meus olhos, das minhas mãos. Não admito que fale da minha boca, porque os meus sentidos louvem ao Senhor. Louvam. Os meus sentidos louvam ao Senhor. Se eu estiver no meio de uma multidão, se for só pela minha aparência, tá tudo apagado, tudo normal. Mas por causa da beleza do Espírito Santo, ali eu tenho que resplandecer a glória de Deus. Ali você tem que ser a glória de Deus. As pessoas, quando elas olharem para vocês, elas precisam ver, sentir, experimentar um pedaço do céu. O problema é que a gente olha para o nosso dia a dia e a gente acha que a vida se resume a isso. Meu Deus, para, chega. Existem pessoas agora destruindo o lar dela, destruindo, sabe? Porque simplesmente ela está olhando para o que a aparência traz, porque a aparência vê. Tem pessoas agora, nesse exato momento, trazendo e chamando demônios para cima da cama, para entrar na porta da casa delas e morar ali com elas. Porque elas estão vendo o que os olhos veem. Ai, meu Deus, tô até com medo de beber água depois daquela... depois do que aconteceu. Depois do engasgo. Eu não sei se eu tô sendo clara, Josi. Mas eu queria que vocês chegassem no nível de entendimento que eu tô querendo passar para vocês. Os seus sentidos, os seus 5 sentidos precisam adorar a Deus. A tua boca adora a Deus e os teus olhos veem o quê? Os teus ouvidos escutam o quê? A tua mão tá te levando para onde? Tua mão tá tocando o quê? Os teus pés estão pisando aonde? É impossível. É impossível uma pessoa ser Igreja Laodiceia e Igreja Filadélfia. O Senhor te chama Filadélfia, o Senhor te chama trigo e o Senhor te chama terreno fértil. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, uau, que manhã preciosa na tua presença. Hoje, eu oro por uma liberdade, uma libertação nos 5 sentidos do teu povo. O Senhor, se o Senhor precisar de tocar como o Senhor tocou em mim, toca. Se o Senhor quiser operar através de milagres e maravilhas, como o Senhor fez nos meus pés, faça. Se o Senhor quiser levar pessoas ao centro cirúrgico, como o Senhor fez com os meus ouvidos e com os meus olhos, faça. Se o Senhor quiser levar essas pessoas a
até a sala do trono de Deus, leve. Mas não deixe que elas continuem do mesmo jeito. Não deixe que eu continue do mesmo jeito. Todas as amarras, todas as ataduras, todas as correntes que o inimigo da nossa alma tem nos aprisionado, que elas caiam por terra agora, e não é pelo meu nome, não é porque eu sou legal, mas é pelo nome de Jesus, é por causa do sangue de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor tem águas profundas para nos libertar nessa manhã. Eu declaro nessa manhã libertação. Eu declaro nessa manhã salvação. E eu declaro nessa manhã um enchimento do Teu Espírito Santo sobre a vida de todo mundo que vai ouvir essa palavra. Que ela cresça, frutifique e prospere a 30, 70 e a 100 por um. Que corações estejam hoje inclinados a perdoar, que pessoas estejam inclinadas a te ouvir, que a palavra seja pregada de forma verdadeira, clara, nítida, que o Espírito de Deus possa possuir cada um que está ouvindo essa palavra e transformá-las em um terreno fértil para o louvor e a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha, aconteceu uma coisa muito legal, tem 2 meses atrás. Nós fomos ungidas, 40 mulheres na minha igreja, olha o tamanhozão da igreja, foram ungidas obreiras. E eu tava lá sendo ungida obreira. Então, sou obreira lá da igreja e tudo. Primeiro tinha usado diaconisa e tudo, mas na nomenclatura da nossa igreja quase não tem diaconisas, né? Então, a gente foi ungida mesmo obreiras. Tudo bem. Nesse dia, o Espírito de Deus tomou a minha pastora e ela falou assim, olha, é uma coisa muito estranha, é uma coisa muito diferente. Eu nunca fiz isso em tantos anos de ministério, mas se o Espírito de Deus está mostrando, eu vou fazer. Ela foi lá, ela comprou engradados de ovos. Poliana, gente, ela comprou engradados de ovos. Eram 40 mulheres e ela deu um ovo para cada mulher. E aí, no final da reunião, dessa unção, nós tínhamos um ovo na mão. E aquele ovo representava vida. Vida. E para aquela vida vir a existir, ele precisava morrer. Nós tínhamos 24 horas para transformar este ovo em algo palpável. Algo de entrega, algo de oferta. Eu não poderia fazer um ovo, fazer qualquer coisa naquele ovo para mim. Aquele ovo tinha que ser feito para pessoas. Teve uma menina do meu discipulado que eu achei muito legal. Ela fez uma pizza para a família dela. Vocês acreditam? Tá ela lá mandando uma mensagem meia-noite. Pá! Uma pizza zona. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou jantar aí nessa casa. E ela fez uma pizza porque tinha que ser consumido em 24 horas. Então ela disse que ela tinha feito a pizza, né, naquele dia mesmo. Ela não dormiu cedo. Ela fez a pizza e congelou para ela comer à tarde ou à noite com a família dela do outro dia, que a gente tinha 24 horas para transformar. Eu peguei o ovo, fritei o ovo, né, fiz ele bem bonitinho, coloquei no pão e dei para minha mãe tomar café da manhã, representando vida de Deus sobre a vida dela e tudo. Foi bem legal. E eu falei, mamãe, olha, amanhã de manhã eu vou te dar a vida de Deus como um ato profético. Eu falei para ela, você precisa, né? A gente precisa da vida de Deus. Eu senti que eu tinha que te entregar mais um pouco da vida de Deus. Ela ficou super feliz. Enfim, só contando o que eu fiz com o meu ovo. E eu lembro que a pastora falou assim, cuidado para vocês não perderem o ovo. Não substituam o ovo. Cuidado para não quebrar. Cuidado para esse ovo não perder o propósito, né? Porque a gente poderia não ser terreno fértil, o ovo poderia cair no chão, o ovo poderia não ser usado. Enfim, ele tinha que ter sido usado por um propósito em 24 horas. Então, houveram pessoas que fizeram, né, um sanduíche, entregaram para morador de rua e tivemos vários testemunhos muito legal, né? Teve pessoas que fez para dentro de casa, assim como eu, só um pãozinho ali. Tiveram pessoas que fizeram para o almoço, fizeram um almoço especial, aí fizeram uma farofa de ovo com bacon. Ovo com bacon, banana, sabe, aquela coisa muito divertida. Mas teve uma mulher que mudou uma história. Você sabe o que ela fez? Gente, ela estava separada do marido. Eu tô arrepiada aqui. Ela foi lá, ela ligou pro marido dela e ela falou assim, olha,
vem tomar café da manhã e manhã comigo? Eu quero fazer um pão com ovo para você. Eles estavam separados. Aquele ovo representou perdão. Ele foi lá. Ele comeu o pão com ovo e nunca mais saiu de casa. Tem 2 meses que ele voltou para dentro de casa. E a casa dela está sendo restaurada por causa do pão com o ovo da vida. Gente, que coisa linda! Mas para mim, mais do que eu fazer um pão com ovo, entregar para o mendigo, fazer uma pizza ali, ela trouxe aquele pão com aquele ovo como reconciliação, como perdão, como amor, como oferta. Ela quebrou o eu dela, ela fez, ela ligou e ela pediu e ele foi. Ele voltou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Para mim, a história dela foi a melhor história. Não vai vir anjo. Não vai vir raio rosa. Não existe. Não vai vir, sabe, um anjo com uma espada desembainhada de fogo e falar: eis que te digo, faça assim, assado. Você sabe quem Deus vai usar para mudar a tua história? É você mesmo, tá? Sabe quem Deus vai usar para trazer reconciliação, perdão, descortinar, oferta? É você mesmo. Se agora é a fase de você ir além, de você se esforçar, de você fazer, faz mais, tá pouco. Se agora é a hora de você ligar pro pão com ovo da reconciliação, era um pão e era um ovo. E ela tinha 24 horas para fazer aquele ovo cru morrer e transformar ele em vida. Aquele ovo cru morreu e transformou em restauração. Coragem, isso mesmo, Dri. Coragem, não vai ter. Se precisar que seja você, ó, levanta a manga, que é uma manhã, levanta a manga. Arregaça essa manga e faz. Ah, mas não tem mais. Todo o a mais que tiver no seu coração, falando agora, é o demônio que plantou. É o inimigo. Foi o diabo, foi Satanás, foi o príncipe desse século. Eu poderia dar nomes para ele. Eu poderia citar o nome e o sobrenome de cada demônio que está falando no seu coração, mas eu não vou fazer isso. Eu vou falar Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, anjos. É isso que está sendo enviado nessa manhã a seu respeito. Se é você que tem que arregaçar a manga, são 5 sentidos para adorar a Deus. E eu quero que agora, exatamente, dá trabalho. E quem é que é o anjo enviado? É você. É você que vai levantar. É você que vai fazer. Porque o Senhor entregou na sua mão o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. É da sua responsabilidade. É da sua incumbência. É a sua vida. É a sua história. Você tem 5 sentidos para adorar a Deus. Adora a Deus com sua atitude. Lá no livro de Apocalipse que a gente leu, estava dizendo que as nossas vestes de noiva, elas são tecidas por causa das nossas obras. Entenderam? A sua obra, o que você faz, como você age, é ela quem trança as suas roupas, as suas vestes. É isso. E hoje esse devocional ficou grandão. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu fico assim, 30 minutos só, Poliana. 30 minutos, já dobrou o tempo, né? Mas é isso. Esse livro de Marcos, esse resumão é bom demais, gente. Amanhã, 5h45, nós estaremos aqui de novo para poder... Gostoso, né? E Dalice, eu amei também compartilhar com vocês um pouquinho da palavra. Recebi do Senhor, que eu também estou entregando. A gente precisa aprender a amar o Senhor, se entregar para Ele todos os dias. Eu quero saber o que vai morrer hoje para transformar em vida. E tem que ser hoje, prática. O que você vai fazer na prática para adorar a Deus nisso? É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. O teu coração, ele é terreno fértil. Ele é Filadélfia e ele é trigo. Repete para você. Meu coração
é terreno fértil, ele é Filadélfia. E ele é trigo. Vai lá e faz. Você tem 5 sentidos para fazer. Vai lá e faça. É sua responsabilidade, é sua incumbência. Um beijo, gente. Agora sim, fica com Deus e até amanhã.